Oi meus amores, tudo bom? Hoje é dia do amor de livro de maio. Bom meus amores, hoje eu vou falar sobre o que eu li em maio. Eu li esses 3 livros, que por coincidência são os 3 da mesma editora, a editora seguinte. Esse aqui, que foi o terceiro que eu li, eu terminei ele no comecinho de junho. Mas eu decidi pôr ele no vídeo de maio porque assim, eu li a maior parte dele em maio mesmo. E porque ele é a continuação da Rainha Vermelha, que foi o segundo que eu li. E eu achei que seria interessante colocar os 2 livros no mesmo vídeo pra vocês. Mas, vou falar dos 3, mas eu vou começar com esse aqui. A Sereia, da Kiera Cass. A Sereia foi um livro que me encantou muito, que eu me apaixonei pelo livro. Como vocês podem observar, é a mesma autora de um livro que eu falei, a Kiera Cass, né? A mesma autora de um livro que eu falei mês passado. E provavelmente vai ter ela no vídeo do mês que vem, porque eu comprei finalmente o último livro da série A Seleção. E aí eu vou ler esse mês pra poder falar mês que vem pra vocês um pouquinho dele. Mas falando da Sereia, é um livro que eu achei, tipo, muito lindo mesmo. Eu gostei muito, é um dos meus livros preferidos da vida, assim. Eu recomendo muito. Eu recomendo a maioria dos livros da Kiera Cass, todos eles, na verdade, que eu já li. Mas esse aqui, tipo, ficou muito especial pra mim, porque eu gostei muito dele. Que é uma história muito bonita e é uma história que, eu vou dar um pequeno spoiler, tem final feliz. Por isso que eu gostei tanto desse livro. Conta a história da Kalem, que é uma menina que sofreu um naufrágio junto com a família dela. Quando ela sofreu esse naufrágio, tinha mais ou menos, acho que uns 17, 19 anos, eu não lembro direito, tá? E durante esse naufrágio, ela pediu pela vida dela. E aí a água salvou a vida dela. Como assim a água salvou a vida dela? Nesse livro, funciona mais ou menos assim. A água precisa se alimentar para poder alimentar o mundo, basicamente falando. E ela se alimenta através das vidas que são perdidas no mar, através de naufrágios, pessoas que se afogam e coisas do tipo. Alguns naufrágios vêm naturalmente, mas não conseguem saciar ela, então ela causa naufrágios. E como ela faz isso? Com as sereias dela. O canto das sereias é que provoca esses naufrágios e em alguns deles ela recruta novas sereias para servirem. As sereias funcionam mais ou menos assim. Cada sereia recrutada serve por 100 anos a água se ela se comportar bem, vamos dizer assim. Elas não podem falar com outras pessoas, somente entre elas, as irmãs do caso, porque a voz delas é fatal para qualquer ser humano. Então, com as outras pessoas, quando elas se comunicam é por libras, todo mundo acha que elas são mudas. Então, assim, é bem interessante mostrar porque, assim, cada uma delas tem, ela, a Kalem, né, e as irmãs, que agora, infelizmente, eu não lembro o nome direitinho, às vezes eu esqueço as coisas. Cada uma delas tem um jeito diferente de interagir com as pessoas, e o que eu acho bem interessante. E por libras, na maioria das vezes, por sinais, porque elas não podem realmente falar com as pessoas. E a Kalem conhece um menino, por quem ela se apaixona. Rola, assim, uma paixão, tipo, daquelas à primeira vista, depois que ela tá, já acho que há 70 anos, cumprindo a sentença dela de servir a água. E não vou ficar dando muitos detalhes, mas rola um pequeno, vamos dizer assim, envolvimento e tudo mais. Só que, teoricamente falando, elas não podem se envolver com humanos nesse nível de romance. As irmãs dela chegam até a ter relações mais breves, vamos dizer assim, com pessoas, mas é bem perigoso se relacionar, porque pode ser que escape a fala ou algo do tipo. E acontece um bando de coisas assim nesse romance deles. Eles têm que se afastar em um período, depois volta. É bem assim, sabe? É um romance muito legal, que eu super recomendo pra todo mundo. Eu não posso falar muito mais coisa, porque senão eu entrego pra vocês e, né? Se eu entregar tudo não tem graça, vocês não vão querer ler. Não, a história que fala das sereias, pra mim, de um jeito um pouco diferente, é um jeito bonito, é um jeito legal. Mostra o companheirismo delas, a serventia delas à água, e é uma visão que eu achei bem legal dessa coisa de história de sereia e tal. E é um romance muito lindo que eu recomendo muito. Leiam A Sereia. O segundo livro que eu quero falar pra vocês é A Rainha Vermelha. Gente, que livro é esse? É A Rainha Vermelha, de Vitória Aveyard. O livro aqui eu peguei emprestado com a minha amiga linda, Bia. Vocês podem ver, minhas amigas rendem ótimos empréstimos. Esse livro aqui eu achei muito legal, muito interessante. Eu li ele muito rápido, tipo, eu devorei também, que nem o A Sereia. Ele conta uma história de uma população dividida pelo sangue.
que existem as pessoas de sangue prateado e as pessoas de sangue vermelho. Os vermelhos são subjugados, quase escravizados, vivem numa pobreza bem, tipo assim, vivem numa extrema pobreza, a maioria dos vermelhos. Se você não consegue um emprego, nem que seja de aprendiz, até os seus 18 anos você é recrutado pro exército por uma guerra bem confusa, assim, até no livro eles falam isso, é tipo, meio confusa a guerra deles. E normalmente se morre nas trincheiras, é tipo bem grave isso. E os vermelhos são recrutados aos montes porque não existe emprego pra todo mundo. Então, se você fez 18 anos e não tá empregado, você tem que ir pra guerra, é uma coisa bem séria, assim. E por outro lado, os prateados são os que governam. O rei prateado e toda a sua corte, as famílias de sangue prateado têm poderes. Poderes como controlar fogo, água, a natureza, tipo, fazer crescer árvore, coisas do tipo. Alguns são capazes de ler mentes, outros têm uma força absurda e coisas do tipo. É bem desigual, assim, a vida dos prateados com a vida dos vermelhos. Os prateados chegam a ir pra guerra, mas quando eles se alistam e coisas do tipo, e com os poderes, eles têm uma força a mais, vamos dizer assim. E claro que como vocês podem pensar, morre muito mais vermelhos do que prateados nessa história toda. O foco principal dessa história é uma menina chamada Maré. Ela é uma das vermelhas, uma pessoa que vive numa condição bem difícil de vida em Palafitas. Ela é maladra, ela rouba pra poder ajudar a família, apesar da família dela não aprovar isso, sabem, tal, mas não aprovam. A Maré, ela vive em grande dificuldade, mas um belo dia uma reviravolta acontece e ela consegue um emprego no palácio. Devido a esse emprego e coisas que acontecem lá, ela descobre poderes que tecnicamente ela não deveria ter por ter nascido de sangue vermelho. A Maré é capaz de controlar a energia. E com essas reviravoltas que acontecem na vida dela por descobrir que tem esse poder e tudo mais... Peraí. Depois que a Maré descobre os poderes dela, acontecem muito mais coisas na vida dela, muita coisa inesperada. Ela aprende melhor a controlar esses poderes que nem ela entende direito, por que ela tem, como assim, se ela tem sangue vermelho. E acontece uma reviravolta muito, muito, muito grande, assim, no livro. Uma parte que, tipo, eu achei muito inesperada, apesar da minha amiga ter falado que ia acontecer algo inesperado no livro e tudo mais. Que eu ia ficar meio decepcionada. Eu fiquei realmente, mas é uma decepção com o personagem, não com o livro, tá, gente? Ele é muito bom. No livro também conta um pouco da revolta, o começo, né, da história da revolta da Guarda Escarlate, que é a guarda que é formada por vermelhos contra o governo prateado, contra a hierarquia, contra o rei, contra os prateados todos, praticamente. O segundo livro, que chama A Espada de Vidro, é a continuação da história da Maré, em que ela já sabe mais sobre o poder dela. E eles conseguem achar outras pessoas que nem a Maré, que nasceram com sangue vermelho, porém têm poderes. Nesse segundo livro, depois da reviravolta que acontece no final daquele ali, desse aqui, mostra muito da fuga da Maré se escondendo. Ela passa por coisas muito perigosas, coisas muito ruins durante esse livro, durante o outro também, tá? Não é extremamente fácil a vida da Maré. Ela conta com a ajuda da Guarda Escarlate e de outras pessoas aqui nesse livro. E é bem legal, assim. Eu não posso contar muito mais do que isso, porque se eu fico contando eu vou entregar muita coisa pra vocês. Falar que ela acha outras pessoas já como ela, que tem sangue vermelho e poderes, já é entregar bastante coisa. Acreditem em mim. Mas é um livro que eu achei muito legal, quer dizer, os dois livros, né? Essa coisa de mostrar uma sociedade dividida, subjugada, e é bem interessante como as coisas acontecem, como o poder sobe pra cabeça de quem tem, como quem não tem poder vai atrás disso, coisas do tipo. É realmente muito bom, vai rápido, flui bem os livros. É que assim, eu demorei um pouco pra ler porque eles são livros bem grandes, mas eu gostei muito e eu super recomendo também. Normalmente o que eu leio aqui eu recomendo pra vocês. Eu espero que não tenha ficado confuso eu falando dos livros, tá? São livros que eu gostei muito, como eu disse. Livros que são bem interessantes. Só uma coisinha, pra quem vai ler A Rainha Vermelha e a Espada de Vidro, eu acho que vai ter continuação, pelo que eu vi.
E realmente o segundo livro fica com um gostinho muito forte de quero mais. Você fica querendo mais mesmo. O final do livro é daqueles que você fica, "Ah, meu Deus do céu, cadê o próximo?" E eu tô assim, e eu não gosto disso. Então daqui a pouco eu vou pesquisar quando lança o terceiro livro, se vai lançar mesmo, porque eu espero que lance logo. E aí eu conto pra vocês aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dos livros, do que eu falei. Eu tô falando meio rápido, como sempre. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado confuso. Caso tenha alguma dúvida, queira mais alguma dica de livro ou queira me indicar alguma coisa, é só comentar aqui ou no Facebook, que eu vou gostar muito. Eu espero de verdade que tenham gostado. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo pra gente poder falar um pouquinho mais de amor.